Olá, alunos, tudo bem? Estão preparados para continuar a nossa série de aulas sobre reações orgânicas? É bom estar preparado, porque essa aula é uma das aulas mais importantes que a gente vai ter em todo esse curso de Química Orgânica e principalmente entre as aulas de reações orgânicas, porque é uma reação que cai muito. É uma reação de esterificação. Por isso que a gente vai dedicar uma aula só para ela, certo? É a reação que vai formar os compostos que a gente viu lá na aula de funções que a gente chamou de éster. E vai estar muito incluída na indústria na produção de biodiesel, que é principalmente a forma a qual ela cai no vestibular. Bom, primeiro vamos lembrar como era a estrutura de um éster. A gente tinha um radical, que eu vou chamar aqui de, genericamente, R1, que se ligava então a um carbono. Esse carbono ligava uma carbonila, e esta carbonila aqui, o carbono da carbonila, era vizinho de um heteroátomo de oxigênio. Nesse heteroátomo aqui a gente tem um radical R2. Ok. Então vamos lembrar, o composto chama éster e estava naquela família de compostos que a gente chamou de compostos que incluíam heteroátomos de oxigênio, certo? Bom, vamos pensar que para a gente formar esse composto, a gente vai ter que reagir outros dois compostos. Logicamente, um deles vai ter que ter esse radical R1 e outro vai ter que ter este radical R2. Então a gente vai reagir um radical baseado em R1, um composto baseado em R1, com um composto baseado em R2 para formar toda essa macroestrutura que é um éster. Então vamos pensar o seguinte, eu vou separar essa molécula nessa ligação. A ligação entre o carbono da carbonila e o oxigênio, que é o heteroátomo. Vou ficar com dois compostos assim, olha lá. Vamos dividir aqui e vamos marcar os dois compostos que a gente tem agora. Ó. A gente tem um composto R1, C, dupla O e uma ligação aberta. E a gente tem um composto R2, O e uma ligação aberta. Bom, eu vou ter que formar então um composto baseado nisso, um composto baseado nisso, que vão reagir entre si e dar a mãozinha aqui, ó. Pegar essa mãozinha soltinha e ligar nessa mãozinha soltinha. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar e vou ter que tirar, vou ter que colocar alguém aqui que vai sair naquela reação. E a gente vai pegar uma molécula que seja bastante comum, a água. Então, olha só, a água vai dar uma hidroxila que eu vou colocar aqui. E vai dar um hidrogênio que eu vou colocar aqui. E aí, a gente chegou em duas funções conhecidas, olha só. Quem é esta função aqui? É uma função que a gente já viu bastante sobre ela. É uma função ácido carboxílico. E essa função aqui é uma função que a gente também conhece bem, ela é uma função que tem uma hidroxila na cadeia, é uma função álcool. E tá aí a fórmula secreta para a gente fazer um éster. A gente vai reagir um ácido carboxílico com álcool. E o que vai acontecer? Bom, aquilo que a gente planejou. Essa hidroxila aqui vai se ligar com este hidrogênio aqui e vão formar água. Em compensação, essa mãozinha que sobrou aqui vai ligar com essa mãozinha que sobrou aqui e vai formar o éster. Então, vocês vejam, a gente fez um raciocínio aqui partindo do éster
e voltando para o ácido carboxílico e álcool. Ou a gente pode fazer um raciocínio indo do ácido carboxílico e álcool, formando éster. O vestibular pode cobrar isso de qualquer uma das duas formas. Ele pode te dar um ácido carboxílico e um álcool e perguntar qual éster que forma. Ou ele pode te dar um éster e perguntar quais são o ácido carboxílico, quais são os reagentes que formam esse composto. Tudo bem? Então vamos fazer a reação no sentido direto uma vez, para ver se todo mundo pegou, para quem não pegou, pegar de uma vez, e a gente levar isso um pouco para o sentido prático. Vamos fazer isso ficar mais legal. História de R1, R2, fala, pô, não entendi o R1, R2, então vou colocar um exemplo prático. Eu vou pegar vinagre, H3, C, dupla O, OH, vinagre, ácido acético. E vou reagir com o álcool do posto de gasolina, H3C, H2, OH. Peguei vinagre, ácido etanóico, e reagi com aquele álcool que tem lá no posto, que é o etanol. Então, ácido etanóico com etanol. Como é que vai fazer? O que vai acontecer com isso? Eu vou fazer uma reação, então, de esterificação. A reação de esterificação, obviamente, vai formar um éster. Lembra? Pega a hidroxila daqui e o hidrogênio daqui. H2O, sai água dessa reação. Sai água. E aí? E aí a gente vai pegar esse pedaço que sobrou dessa molécula aqui, ó. H3C, dupla O, mãozinha solta. Ficou com a mãozinha solta, coitadinho, solidão. Ah, mas esse aqui também tá com a mãozinha solta aqui, ó. Então eu vou pegar essa mãozinha solta dele e vou colocar lá. Quem que tá com a mãozinha solta aqui? O oxigênio. Olha o oxigênio aqui, ó. Feliz agora, de mão dada. E vai pegar e vai levar toda a molécula dele junto. CH2, CH3. Olha lá o que formou aqui. Formou um éster. Que como é que chama esse éster? Olha só, MET, ET, etanoato de... Etanoato de quem? MET, ET. Etanoato de etila. Etanoato de etila. Então o que aconteceu? Olha lá, vamos ver de novo. Peguei um ácido carboxílico, reagi com um álcool e formei um éster. Uma característica importante desses ésteres, que é usado bastante na indústria, é que eles têm cheirinho de fruta. Parece brincadeira, mas não é não. A maioria dos odores característicos das frutas são devido à presença de ésteres. Então, se eu pegar o etanoato de etila, tem o cheiro de uma fruta. Se eu pegar o propanoato de butila, tem cheiro de outra fruta. Então, esses ésteres são usados na indústria para dar aqueles aromas artificiais de frutas. Tudo bem? Então, se o vestibular um dia disser para você, bom, eu reagi dois compostos e obtive um composto final que tinha aroma de abacaxi. Quais são as funções orgânicas dos dois compostos que eu reagi? Você já vai na lata, ácido carboxílico e etanol, porque o cheirinho de abacaxi, obviamente, é um éster. Tudo bem? Bom, agora vamos para uma reação que está entre as reações que mais têm caído nos vestibulares. Que está na moda. Está na moda porque é uma reação que tem grande potencial de ser usada intensamente na produção de combustíveis. Principalmente com essa nova tendência
química verde, de usar as reações químicas na proteção ambiental, a gente tem uma reação química que vai produzir o biodiesel. O biodiesel vai partir de um composto triglicerídeo. O que é um triglicerídeo? Um triglicerídeo é uma gordura, uma estrutura lipídica, baseada no glicerol, que é esse cara aqui, olha lá. H aqui, H2 aqui, H2 aqui. Esse cara, ele vai ser um super éster, o triglicerídeo. Ele vai ter então aqui, olha lá, heteroátomos de oxigênio ligados a carbonos, e cada um desses carbonos vai ter consigo uma carbonila. E aí aqui a gente vai ter um radical R1, um radical R2, um radical R3. Esse cara grandão aqui, ó, que é baseado nessa estrutura do glicerol, tá aqui, ó, a estrutura básica do glicerol, certo? São 3 carbonos. O glicerol em si é um álcool. Eles são 3 carbonos com 3 hidroxilas. Esse é o glicerol. Só que eu pego esse glicerol e faço uma superestrutura de éster aqui, que vai formar esse triglicerídeo. Para fazer o biodiesel, o que eu vou fazer? Eu vou reagir esta galera com um álcool. Pode ser o etanol, pode ser o metanol. No Brasil a gente usa etanol. Nos Estados Unidos eles usam metanol. Mas vamos fazer então, no nosso caso brasileiro, vamos reagir com etanol, que a gente já conhece bem, CH3, CH2, OH. Certo? O que vai acontecer aqui? A gente vai trocar. A gente vai pegar este OH e vai jogar lá para formar o glicerol. Então, essa reação vai formar, antes de mais nada, o glicerol. H2, H2. Tá vendo? A gente vai usar 3 vezes o etanol. A gente ganha 3 hidroxilas, que vão entrar aqui, ó. Uma hidroxila de um etanol aqui, outra hidroxila de outro etanol aqui, outra hidroxila de outro etanol aqui. O que sobrou? Vocês percebem que eu cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui e substituí tudo isso pela hidroxila. Todos esses carinhas aqui, olha lá, vão ficar com a mãozinha solta. E aí eu vou formar estruturas que são, vou colocar aqui embaixo, tá? Mas, aqui ó, pode ser R1, que ficou com a mãozinha, que está ligado com o carbono, dupla O e a mãozinha solta. Quem que vai entrar aqui? Esse resto de cadeia. CH3, CH2. Formou o quê? Formou um éster. Esse cara aqui é o biodiesel. Tanto com R1, quanto com R2, quanto com R3. Então a gente saiu de um éster, né, um éster 3 vezes, que é o nosso triglicerídeo, e reagiu ele com um álcool e produziu o glicerol e o biodiesel. Produziu o glicerol e o biodiesel. Essa é uma reação que a gente parte de um éster e vai para outro éster. Para que serve? Serve para a gente quebrar essas cadeias e separá-las. Então a gente chama essa reação de uma reação de transesterificação. Transesterificação por quê? Porque é de éster para éster, a gente está transformando um éster no outro. Um éster que tinha uma molécula enorme, um éster que tem uma molécula mais simples, que é melhor usado como um combustível. Essa reação é importantíssima da gente saber. Já aconteceu, por exemplo, do vestibular te pedir a reação de transesterificação na produção do biodiesel. Então, saibam essa reação. Ela é muito importante. Tudo bem? A outra, a primeira que a gente falou, vai ser muito importante
quando a gente for falar de um outro assunto, que vão ser os polímeros. Né? A gente fez uma reação de esterificação simples. O que pode acontecer é a gente pegar um ácido carboxílico e ligar com álcool, que se liga com outro ácido carboxílico, que se liga com álcool e forma uma molécula grande. Isso a gente vai chamar então depois de um poliéster. Mas essa é uma aula que vem em breve. Então, fundamentalmente, o que a gente precisa lembrar dessa aula? Da reação que junta um ácido carboxílico com um álcool para formar um éster. E da reação de transesterificação na formação do biodiesel. Por essa aula é isso. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Obrigado e até a próxima. Bom, se você assistiu a aula e ainda ficou com alguma dúvida, você pode entrar em contato com a gente aqui pelo duvidas@quinapse.com.br e escrever no assunto do seu e-mail química, o título da aula. Enviar a sua dúvida e a gente vai tentar sanar ela o mais rápido possível. Obrigado e até a próxima.